Olá, pessoal! Olá, senhores pais e alunos do terceiro ano A. Eu tô aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre as atividades que vocês têm desenvolvido nesses 3 meses que nós iniciamos o nosso ano letivo. Então, as nossas atividades, elas começaram praticamente a partir de março, porque no finalzinho do mês de fevereiro, nós começamos com uma semana de acolhida, em que os professores enviaram mensagens para vocês, formamos o nosso grupo aqui do WhatsApp e nos apresentamos, né, através daqueles vídeos onde aparece a professora da turma, a professora de educação física, de inglês, a outra professora da sala. E a partir de março, nós fomos montando algumas apostilinhas de atividades e fomos pedindo para vocês buscarem lá no Projeto Florestinha, onde nós estamos atendendo, devido a nossa escola estar em reforma. Então, eu quero mostrar para vocês quais são essas atividades que vocês têm que estar pegando lá na escola. Quem ainda não foi, precisa ir, tá? Porque esse ano não vai ser como o ano passado, né? Que eu sei que teve alguns alunos que não apresentaram atividades, não participaram das aulas online e não sofreu nenhum prejuízo. E esse ano vai ser diferente, né? Os alunos que estão matriculados e que não derem as devolutivas, quando a gente fala em devolutiva, é justamente isso, devolver as atividades, certo? E tá participando, buscando atividade, depois devolvendo a atividade para a professora. Né? Teve alguns pais que até perguntaram, né, para mim, o que é devolutiva? Devolutiva é isso, dar esse retorno, certo? Retornar pelo grupo, retornar no WhatsApp particular da professora, falar com a professora, devolver essas atividades, isso é devolutiva, tá? Então, eu quero mostrar para vocês aqui, em fevereiro, a professora entregou essa atividade aqui, ó, que tá aqui, ó, atividade de língua portuguesa, que tinha o poema aqui do nome, tá, ó, nome da gente, tem aqui, tá bom? Então, eu comecei no mês de março trabalhando esse poema. Então, essa é a apostilinha que a professora fez e entregou para vocês em fevereiro. Junto com a apostila de língua portuguesa, nós também trabalhamos essa apostilinha aqui, que é como surgiram os números, tá? Então, essa apostila aqui, inclusive, teve algumas crianças que me entregou solta e sem colocar o nome. Então, lembra sempre de quando for entregar alguma atividade, alguma apostila lá na escola, de estar colocando o nome, senão depois a professora... Teve criança que colocou o nome na de língua portuguesa, mas não colocou o nome na de matemática. Então, assim, ó, vamos recapitular. Fevereiro, aliás, março, vocês receberam essas duas apostilinhas, de língua portuguesa e matemática. Eu tô falando das disciplinas que eu trabalho, que é língua portuguesa, matemática e arte, tá bom? As outras disciplinas, vocês têm que estar entrando em contato com o professor da disciplina da sala de vocês, né? No nosso caso do terceiro ano, é a professora Osana, de Ciências, História e Geografia, tem a professora Leidiane, de Educação Física, e a Francisca, de Inglês, tá? Eu, professora Patrícia, trabalho com matemática, língua portuguesa e arte. Então, em março, eu entreguei português, aqui, português e matemática, tá? Então, essa apostilinha aqui, vocês têm que me entregar, tem que me devolver a atividade para mim ver quem tá fazendo, como que fez, como que tá. Além dessa atividade aqui do mês de março, a professora também entregou uma avaliação, que chama avaliação diagnóstica. O que é essa avaliação diagnóstica? É uma provinha que os alunos precisam fazer para a professora saber como que está a aprendizagem da criança. Então, também no mês de março eu entreguei, ó, ela tem o nome aqui, ó, avaliação diagnóstica, tá vendo? Então, essa provinha aqui, vocês também teriam que pegar lá na escola, fazer e me devolver. Muitos já me devolveram, porém, outros ainda não. Então, março, o que era necessário? Essa apostilinha de português, matemática e a nossa provinha, tá? Avaliação diagnóstica, essa daqui. Inclusive, essa aqui é de um aluno, tá até o nomezinho dele aqui.
Depois de março, a professora fez uma apostila com o nome do mês que eu coloquei aqui, para vocês não se perderem. Então, eu fiz uma outra apostilinha, ó, atividades do mês de abril. Então, essas atividades aqui são todas do mês de abril. Aqui tem língua portuguesa, aqui tem matemática e aqui tem arte, que é as disciplinas da professora. Então, é justamente essa apostilinha aqui do mês de abril que agora vocês vão estar lá na escola devolvendo, tá? É a apostila de todas as atividades do mês de abril. E aí, a hora que vocês forem levar essa do mês de abril, vocês vão retirar. Então, devolve essa de abril e retira do próximo mês, que é agora do mês que nós estamos, ó. Atividades do mês de maio. Então, essa aqui vocês precisam pegar lá na escola, do mês de maio. Então, aqui tem português, matemática e a arte da professora Patrícia, tá bom? É essa apostilinha agora. Uma outra coisa que eu quero esclarecer também para vocês. Essas atividades aqui é do mês inteiro, tá bom? Então, não é para chegar em casa e fazer tudo de uma vez, ou não fazer, né? Tem os que fazem tudo de uma vez e tem os que não fazem. Mas a gente vai se organizar e vai ajustar esses probleminhas para que tudo caminhe corretamente. Lá na plataforma e no nosso grupo do WhatsApp, a professora sempre tá colocando qual que é a aula e, inclusive, faz o vídeo de cada aula que tem aqui na apostila, certo? Então, você vai olhar lá. Por exemplo, segunda-feira nós temos a nossa aula de português. Então, vai estar aqui, ó, língua portuguesa, tá vendo? Língua portuguesa. Deixa eu tentar ajustar a câmera aqui para vocês ver se eu consigo mostrar certinho. Ó, língua portuguesa, tá aqui, ó. Aula 1, atividade do dia 3, que é de hoje, tá vendo? Então, hoje nós vamos trabalhar a leitura de um bilhete. E essa aula aqui, a professora explica no vídeo que a professora faz para vocês. E eu mando o link do vídeo toda segunda-feira da aula para vocês. Então, hoje, por exemplo, vocês vão fazer essa folha. Deixa eu arrumar aqui. 2 folhinhas, tá vendo? Hoje é 2 folhinhas, essa e essa aqui das questões sobre o texto. Na próxima segunda-feira, você vai fazer a aula 2, ó. Aula 2, atividade do dia. Então, só no dia 10 que você vai fazer uma outra atividade, tá bom? Então, ó, toda segunda a professora tem aula de português e arte. E na quarta, a professora manda atividade de matemática. Aí você vai pegar a apostilinha de matemática, vai olhar se é aula 1, se é aula 2. Tem a data aqui agora que a professora colocou para ajudar vocês, tá bom? Então, sempre quando tiver dúvida, pergunta. Então, se vocês fizerem certinho, cada aula, no dia certo, atividade certa, não vai ficar cansativo, porque a professora já organiza para não ficar muita atividade para vocês, porque eu sei que muitos fazem sozinho em casa e é difícil. Então, a professora já tem feito tudo para facilitar, para ajudar, mas também depende do esforço de cada um em querer se comprometer e fazer tudo de acordo com o que a professora está orientando, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas que vocês têm, muitos têm me perguntado, tá bom? E isso aqui, gente, as atividades, elas valem nota e vale presença. E aqueles alunos que não estiverem apresentando as atividades, que vão acabar ficando sem nota, sem presença, eu vou ter que passar para a coordenação e para a direção da escola, e eles vão ter que estar acionando o conselho tutelar, e vai trazer todo um problema, e enfim, tá? Então, assim, se vocês colaborarem, a gente evita muitos transtornos e é muito importante a aprendizagem de vocês, né? Nós não temos culpa que nós estamos nessa situação de pandemia, que não tá tendo aula presencial, que vocês precisam se cuidar, os professores também, mas a gente tá fazendo de tudo para que vocês não fiquem sem atividades, que vocês não fiquem sem aula. Nós não estamos de férias, tá bom? As aulas estão acontecendo, tá? Inclusive, está bem reduzido os conteúdos, porque a gente entende as dificuldades de cada um. Muitos
às vezes, devido à internet, não conseguem acessar os vídeos, mas tenta entrar em contato com a professora, que a professora vai estar buscando uma forma de estar ajudando vocês, o caso de cada um, tá bom? Então, assim, qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudar, para esclarecer, vocês me procurem. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado para tirar algumas dúvidas que alguns estavam me perguntando, tá bom? Então, beijos, fiquem com Deus.